Vamos mergulhar num dos projetos de engenharia mais audaciosos já concebidos, a Torre Star. A ideia aqui não é só visitar um outro mundo, sabe? É refazer ele por completo. A grande questão sempre foi essa: como é que se doma Vênus? Um planeta onde a superfície passa dos 460 graus Celsius e a pressão atmosférica é 92 vezes maior que a da Terra. É literalmente um inferno planetário. Uma tarefa que, francamente, parece impossível. E a resposta para isso é tão audaciosa quanto o próprio desafio. Não se constrói uma colônia, se constrói uma chave. Uma chave gigantesca, de 58 quilômetros de altura, feita para destravar o potencial de Vênus. Então, o que é, afinal, esse projeto Torre Star? O ponto principal é o seguinte: não é uma cidade, é um instrumento. Um instrumento científico e industrial, gigantesco e autônomo, com um único e grande objetivo: pesquisar, minerar e, por fim, terraformar o planeta. E para reforçar bem essa ideia, a presença humana lá é mínima. No máximo 250 especialistas em sistema de rodízio. Ou seja, aquilo não é um lar, é uma máquina colossal operada por uma equipe de elite para fazer o trabalho mais monumental da história. Tá, mas como é que um projeto dessa escala sequer começa? Bem, para conseguir construir para cima, primeiro foi preciso criar uma base segura no ambiente mais hostil de todo o sistema solar. A estratégia da primeira fase, ali entre 2158 e 2165, foi simplesmente brilhante. Em vez de encarar a superfície infernal de cara, a humanidade construiu uma base temporária onde Vênus é até que hospitaleiro. Lá no alto, nas nuvens, a uns 52 quilômetros de altitude. Essa plataforma flutuante de montagem, a PFM, tinha uma única função. Ela era uma estação de passagem. Recebia as peças que vinham da órbita, montava os robôs de escavação e mandava eles para a superfície. Nada de fabricação local, só montagem. E assim que a missão dela acabou, ela foi inteiramente reciclada. Com os robôs na superfície, a segunda fase começou. E por 15 anos, essas máquinas autônomas trabalharam sem parar, cavando um refúgio seguro bem no fundo da montanha Skadi Mons. A lógica era bem clara. Para sobreviver na superfície, primeiro era preciso ir para debaixo dela. O resultado foi o V-Shelter, um bunker subterrâneo, pressurizado e reforçado com basalto e grafeno tirados do próprio planeta, o primeiro oásis de segurança em Vênus. Com essa base finalmente segura, o verdadeiro espetáculo pôde começar: a ascensão da torre. Uma construção que ia das profundezas da rocha venusiana até a beiradinha do espaço. E a altura final é algo difícil de imaginar: 58 quilômetros. Isso é quase 7 vezes a altura do Monte Everest. É uma estrutura que literalmente toca as estrelas, a partir da superfície de outro planeta. A construção principal durou 15 anos e o método foi impressionante. A torre cresceu em 2 direções ao mesmo tempo. Para cima, a partir da base, e para baixo, a partir da sua coroa, que foi montada lá na altitude e depois desceu. E aqui, a gente vê a genialidade da engenharia por trás de tudo. A torre foi construída quase que inteiramente com materiais de Vênus. Grafeno e nanotubos de carbono vindos do dióxido de carbono da atmosfera. Cerâmicas superavançadas da crosta de basalto. A torre literalmente nasceu do próprio planeta que ela ia transformar. A fase final da construção foi a conclusão da sua coroa magnífica, uma plataforma de 6 quilômetros de diâmetro chamada Estação Nidavellir, basicamente o cérebro e o coração de toda a operação. Com a estrutura pronta, o foco mudou da construção para o verdadeiro propósito da torre: dar início a uma transformação atmosférica em escala planetária. O grande trabalho. Agora, reparem nesse salto no tempo. A torre ficou pronta e ficou mais de um século ali, só coletando dados, se preparando. Aí, em 2350, começou o processo que levaria um século inteiro. Semear a atmosfera com vida projetada em laboratório. Esse processo, que eles chamaram de colapso atmosférico controlado, foi como uma cascata de eventos. Primeiro, a torre liberou trilhões de micróbios. Esses micróbios começaram a consumir o CO2, o que fez as nuvens de ácido sulfúrico se dissiparem e o enxofre precipitar, cair. E o resultado? Uma queda drástica na pressão e na temperatura. E o sucesso foi monumental. A pressão caiu de esmagadoras 92 atmosferas para algo entre 5 e 10.
A temperatura, que antes derretia chumbo, baixou para uma faixa onde a água finalmente podia existir em estado líquido na superfície. E todo esse esforço de séculos deu origem não apenas a um novo mundo, mas também ao nascimento de novas lendas, um novo mito para a humanidade. Vamos avançar de novo no tempo, centenas de anos depois do início do projeto. Um novo Vênus começa a surgir das grumas, um mundo completamente transformado. Os resultados são tanto concretos quanto simbólicos. O primeiro mar, o mar Ishtar, se forma. Robôs preparam o solo para as primeiras plantas. E em 2650, uma bandeira azul royal é hasteada contra um céu que finalmente está clareando. É bem nesse ponto que a ciência encontra o mito, com histórias de uma aprovação divina surgindo em torno desse feito. O símbolo mais poderoso disso tudo talvez seja uma placa rúnica bem misteriosa, encontrada na estação Nidavellir. As runas dizem, maldição quebrada. O sucesso do projeto passa a ser visto não só como uma vitória da engenharia, mas como a quebra de um antigo feitiço cósmico. E essa, no fim, é a declaração final sobre a verdadeira natureza do projeto. A Torre Star nunca foi feita para ser um lar para a humanidade. Ela foi a ferramenta que esculpiu um mundo. Foi o cinzel que deu forma a um novo Éden. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A Torre Ishtar foi o maior instrumento científico já construído ou foi o primeiro capítulo de um mito humano completamente novo escrito nas nuvens de outro planeta? Talvez, no final das contas, tenha sido as duas coisas.